Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Só baixa um pouquinho. Isso. Eu quero trazer uma palavra para a sua vida, para a minha vida, voltada nos propósitos que Deus tem para nós. Eu creio que cada um de nós somos um projeto de Deus, somos um propósito, nascemos debaixo da direção de Deus, porque Deus quis, Ele nos formou, Ele nos criou. E eu creio que Deus tem algo extraordinário para a nossa vida nessa noite. Amém? Tem um louvor que diz assim: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aplauda Ele. Gênesis capítulo 40, somente o versículo 23. Não coloca agora não, porque eu vou deixar uma palavra para a igreja. Eu vou titular essa mensagem desta noite. Ela vai se chamar assim: eu não posso deixar pessoas alterar o meu propósito com Deus. Diga comigo: eu não posso deixar pessoas alterarem o meu propósito com Deus. Só vocês. Eu não posso. Bem alto. Eu não posso deixar pessoas alterarem o meu propósito com Deus. Amém? Gênesis 40, versículo 23. Gênesis 40, versículo 23, somente esse versículo. Leia comigo. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. De novo. O copeiro Mó, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Podeis assentar. Nós já vimos várias pessoas falarem sobre José. Como a palavra de Deus é algo que se renova e ela tem muitas vias e vielas a ser percorridas,
Eu tenho certeza que hoje nós vamos entrar num caminho diferente da vida de José. E qual é o propósito da gente usar a história de José? Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. Segundo, que a gente tem muito que aprender com aqueles que venceram com Deus e que são inspirações para nós. Talvez, quem dera que os nossos filhos seguissem 100% dos nossos conselhos, para que eles não passassem pelos os erros que a gente passou. Então a palavra de Deus, ela foi deixada para nós, para que aprendamos a não cometermos erros, e se cometermos, sabermos como sair deles. Bom, a história desse menino começa numa família conturbada, de 12 irmãos. E tudo indica e aponta que ele era o mais perseguido da sua casa. Para você ter uma ideia, quando o pai dele estava bem velhinho, prestes a morrer, começou por Rúben, o mais velho, e começou a dizer na sua velhice as características de cada um dos seus filhos. Olha que coisa impressionante, você tem 12 filhos, ou você que tem 2, ou que tem 1, ou 3, ou 4, não importa. Você transfere uma direção, uma criação para os seus filhos, mas quando tem 2, ou 10, ou 12, a criação foi a mesma, mas o caráter de cada um deles é peculiar, é diferente. Uns têm bom caráter, outros têm mau caráter. Mas a escola não era a mesma, o pai não era o mesmo, a educação não foi a mesma, Mas uns absorveram, outros não. Uns quiseram mudar, outros seguiram o seu próprio coração e o seu próprio destino. Então José, ele tinha uma coisa muito peculiar, ele seguia muito os conselhos do seu pai. Não só porque ele era o xodó do seu pai, o caçula, mas ele sabia, ele tinha um DNA diferente dos outros, e tudo aponta que ele levava Deus mais a sério, mesmo sendo pequeno, mais do que seus irmãos mais velhos. Foi assim com Davi. Davi era o menor da sua casa, mas Davi falava muito mais com Deus do que seus irmãos, que preferiam guerra, batalha, trabalhar para o rei. Então isso é muito comum nas casas, você ter um filho que às vezes é muito mais religioso, mais chegado a Deus do que outros. E dói quando você vê aquele que não é chegado a Deus, distante de Deus, porque você diz, não foi isso que eu ensinei para ele. Não era isso que eu queria para ele. Então José, ele tinha essa característica de buscar muito Deus, de se focar em Deus, de aprender muito com seu pai. E ele levava muito a sério o que seu pai falava. Porém, os seus irmãos criavam antipatia. Então ele nasceu num lar conturbado, onde seus irmãos não gostavam dele. Eu sou uma dessas pessoas que nasci num lar onde meu pai veio de um segundo casamento, e os irmãos A com os irmãos B era muita conturbação. Eu vi minha mãe sofrer muito por causa de família A e família B. E posso ser sincero, às vezes você não precisa nem ter um segundo casamento. Às vezes no primeiro casamento mesmo, filho do mesmo pai, da mesma mãe, as diferenças começam a se apontar e se agredir uma com os outros. Simplesmente porque algumas pessoas ficaram irreconhecíveis. E algumas se apegaram com Deus e não deixaram se corromper através do seu caráter com Deus. A Bíblia diz que José, ele era o queridinho do seu pai, e tudo indica que ele daria seguimento os patriarcas, que era do seu avô Abraão, Isaac e Jacó. E ele estava indo bem. E um dia seu pai mandou que ele fosse levar um lanche para os seus irmãos lá no campo. Todo mundo conhece essa história. E quando ele levou, os irmãos dele eram tão perversos. Você vê que eles não eram não
tão temente a Deus, e não temiam a Deus, que pegaram o menino mais novo, seu próprio irmão, e chacoalharam ele, surraram ele, jogaram ele num poço, deixou ele lá, maquinaram, pensaram, raciocinaram o que fazer com José. E aí eles viram uma caravana de amalequitas passando e perguntaram: quer comprar esse rapaz como escravo? Seus próprios irmãos o venderam. Às vezes, irmãos, alguns irmãos de igreja, irmãos de casa, nos vendem sem precisar entregar a gente para ninguém. Eles já vendem com as suas próprias palavras, porque eles não dão nada por nós. E quando eles não dão valor nenhum a nós, a gente já foi vendido por eles. Quando a gente não é lembrado na boca dos nossos familiares, é como se eles já tivessem vendido a gente. Isso é muito ruim, porque eles são sangue do nosso sangue. Mas José no poço, ali estava, e os amalequitas aceitaram a oferta e levaram eles para uma cidade, e lá tinha um leilão, uma feira. Eu já participei muito, isso não existe mais, agora é tudo virtual na televisão, mas, por exemplo, na minha cidade, quando meu pai queria vender, por exemplo, um novilho, uma vaca, uma ovelha, a gente levava para a feira, não botava placa de venda, a gente só chegava lá e ficava tipo um leilão. Eu lembro que até hoje eu segurando uma vaca chamada Oceana, o nome da vaca, uma vaca laranja. E meu pai, segura aí e fica olhando quem dá o maior valor. E passava um fazendeiro, dizia: tá quanto a pedida da vaca? Eu falei: até agora está em R$10. Aí ele passava e dizia: 12 eu dou. E saía e ia embora. Aí eu falava para meu pai: olha, compadre José deu R$12. E meu pai: segura um pouquinho mais. Aí passava outro daqui a pouco: quanto está a pedida aí? 12. Do 14. Ia embora. Eu falei: compadre Juquinha também passou por aqui e ofereceu 14. E quando chegava no final da feira, meu pai chegava e dizia assim: tá em quanto, filho? Eu falei: tá em R$15. Seu Josafá ofereceu R$15, foi o último. Procura ele e fala para ele que a vaca é dele. E vendia a vaca e entregava. Eu nunca mais vi aquela vaca. Assim foi com José. Levaram ele para uma feira, e chegou na feira, perguntavam quem dava mais. E nessa de dar mais, passou um homem por nome de Potifar. Olhou para José, viu para sua aparência, talvez suas aptidões, seus dons, seus talentos, a sua aparência. Olhou para ele e gostou. E deu mais que todo mundo. Comprou José como um escravo, numa feira. Levou aquele menino para casa, tratou ele como um servo, meio que filho. Porque confiou nele imediatamente tudo que ele tinha. Seus bens, suas posses. Mas o que Potifar percebeu e notou, e ficou muito claro, é que depois que esse menino chegou na casa de Potifar, as coisas começaram a prosperar. Tudo começou a prosperar. Potifar começou a ver resultados através da vida do seu servo. E Potifar se alegrou com ele. Só que quando você começa a brilhar, quando você começa a ter luz na sua vida, no seu caminho, você pode ter certeza: vai vir trevas tentando ofuscar a sua luz. Vai vir pessoas tentando te abater. Vai vir pessoas tentando tirar o propósito de Deus com a sua vida. Mas saiba de uma coisa. Foi dito aqui no início, eu vou repetir outra vez. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus na sua vida. Pessoas nenhuma, faça o que quiserem com você. O que Deus já escreveu para você, só você e Deus pode mudar, mas ninguém tem poder para interferir, alterar qualquer coisa que Deus já traçou para você. E José tinha muito essa ciência, ou melhor, essa consciência, que ele não se abalava. Tudo estava indo bem, parecia que a escravidão tinha acabado para ele. Em momento nenhum você encontra na Bíblia o período que ele ficou na casa de Potifar, ele relembrando a maldade dos seus irmãos. Ou seja, ele simplesmente, ele aceitou aquilo ali
de boa, mesmo sabendo que era doloroso ver seus irmãos traírem ele. Mas quando ele estava na casa de Potifar, ele não ficava relembrando, remoendo o passado. Dói você ser vendido pelos seus irmãos, dói. Mas a pessoa que esquece isso, que passa uma borracha em cima disso, ela é muito mais forte do que aquele que lhe vendeu. Porque quem te vendeu era fraco, não suportava você. Mas quando você esquece as pessoas que te vendeu, você é muito mais forte que elas. Porque você não tinha valor para elas, e elas só fizeram um favor para você, dispensaram em você. E ele estava feliz, parecia que assim, que o sol da justiça estava brilhando para José. Um dia a mulher de Potifar, um desejo carnal, desejo sexual, olhou para José e se sentiu atraída por ele. E cobiçou ele, e assediou ele, e fez algumas cirandas, algumas insinuações. Mas aí eu fico perguntando, irmãos, esse cara é um inspirador para nós, porque primeiro que a vida dele já estava assim, esculachada, sem família, vendido pelos seus irmãos. Disseram para o pai dele que ele havia morto por um animal, uma besta fera que havia comido no campo. Ou seja, ele era alguém que não existia mais. Aí ele vai parar na casa de um cara e tudo estava começando bem. Aí a mulher do cara vai e começa a gostar dele. Mas aí ele fala o seguinte, ele tinha duas opções. Olha, eu posso ser amante dessa mulher e vou me desfrutar dos bens, quem sabe causa uma separação nela com o marido. E fico com a metade dos bens dessa mulher, porque esse homem é bem sucedido. Ou então eu vou me manter íntegro diante de Deus, porque eu não tenho compromisso com essa mulher, com o marido dessa mulher, eu não tenho compromisso com meus irmãos que me venderam, eu não tenho compromisso, eu só tenho um foco, eu tenho um propósito, meu negócio é eu e Deus. E eu sei que Deus não vai me dar uma bênção debaixo desse adultério. O que Deus vai me dar não é dessa forma, porque Deus não passa a mão em cima do erro. Pelo contrário, Deus limpa o erro e te dá a coisa certa para você na hora certa. E aí ele resiste àquela mulher. E de resistente ele passou a ser um chato e perseguido pela mulher. A Bíblia fala que ela estava tão desesperada, tão desequilibrada, que ela voa em cima dele. E ele, para se esvairecer dela, ele rasga suas roupas. E a Bíblia fala que depois que o marido chega, ela pega seu rímel, sua maquiagem, cria um choro ali, borra sua maquiagem e fala assim para ele: olha, amor, você acredita que aquele servo que a gente achava que era bonzinho, ele deu em cima de mim e me assediou, passei o maior aperto. Sabe, irmãos, eu duvido, tanto para quem é casado, para quem não é casado aqui, eu duvido que você não sabe o companheiro que você tem. Até onde ele pode ir, qual o caráter dele, se ele é confiável ou não. Potifar sabia quem era a mulher dele. Potifar sabia. Você sabe quando uma mulher ou um homem te traz insegurança. Você sabe, você percebe. No relacionamento você sabe. Você sabe, ele vai deixando pistas. Você percebe. Mas você sabe também aquele que é fiel. Você sabe. Potifar sabia. Mas Potifar também parece que, usado pelo diabo, ficou cego e optou em acreditar na esposa. E aí pega José, que ora era filho, depois passou a ser escravo, depois ganhou a liberdade, foi morar numa casa por adoção e agora volta a ser preso outra vez. Tipo assim, eu não entendo. Eu estou pagando penas, eu estou pagando condenações de coisas que eu não fiz. Estão me punindo por coisas que nem passou pela minha cabeça.
E aí ele volta para a prisão. Também lá na prisão você não encontra. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acredito que Potifar, que era um braço direito do faraó, eu acredito que quando Potifar, imagina você, quando Potifar foi mandar prender José, deve ter chegado para o chefe da cadeia, alguém lá dentro, e falou assim: olha só, esse cara, o delito dele foi mexer com a minha mulher. Pega ele, dá uns esculachos bem legal nele. Dá uma chapoca nele, bem legal, por favor. O cara mexeu com a minha mulher, cara, por favor. Acho que José deve ter apanhado. Acho que os presos lá, para ganhar regalias de Potifar, fizeram coisas horrorosas com José. Porque ele tinha mexido com a mulher de um general, segundo a versão dela. Mas ele não se abalou com isso. Foi para a prisão e em momento algum ele disse: Deus me abandonou. Por que a minha vida é assim? Não entendo por que Deus traçou uma rota tão dolorosa para mim. Perder uma família já é ruim. Ser vendido pelos seus irmãos é doloroso. Agora ser acusado de uma coisa que eu não fiz e voltar para a cadeia outra vez, não aguento mais isso. Em momento nenhum você ouve nada que José fala acerca de Deus ou da sua vida. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Para o diabo trabalhar para você, ele precisa de pistas e senhas. E se você der pistas e senhas para o diabo, ele vai ter facilidade de trabalhar para você, porque você está dando as tarefas para ele. Tipo, olha, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é isso. Então, o diabo já se sente facilitado com o seu trabalho, porque a sua boca vai liberando palavras e dores que você vai sentindo, e aí o diabo vai percebendo que você está... E aí você facilita o ataque do diabo, que vai se intensificar nessa área sua. Só que José não dava pistas de nada. O tempo todo, e em tudo que ele passou, ele ficava calado. Ele sabia que o propósito dele com Deus iria ser cumprido, era só uma questão de tempo. E aí, dentro da cadeia, olha só, irmãos, o que dá para a gente fazer preso? A gente solto já não faz nada. Imagine preso. Ele mostra para a gente que até preso você pode fazer alguma coisa. Tem gente que às vezes, por exemplo, assim, estou desempregado. Aproveita que você está desempregado, vai evangelizar. E quando eu voltar a trabalhar, vou evangelizar também. Mas eu vou aproveitar cada tempo da minha vida. Pela palavra de Deus, a ordem real é buscar primeiro o reino. Sempre o reino primeiro. As outras coisas são as outras coisas. Serão acrescentadas. Ele na cadeia, Deus começa a desenvolver nele dons. E qual é o primeiro dom que Deus desenvolve nele? O dom de interpretação de sonhos. Aí ele começa a ser reconhecido dentro do presídio como o homem que interpreta sonhos. Os presos tinham um sonho, chegavam até ele e perguntavam: olha, eu tive um sonho assim, assim. Talvez ele dissesse: olha, tudo indica que o seu alvará não vai sair. Você vai ficar pelo menos 1/5 da sua pena. Talvez chegasse outro e falava: olha, minha esposa veio me visitar e eu senti no semblante dela, ela meio triste. Você sabe me dizer, olha, ela está passando privações em casa. E tudo que José falava dentro da cadeia batia, porque era Deus com ele. Em momento nenhum, José falava dentro da cadeia por si só. Até na cadeia, até no fundo do poço, Deus é com você e comigo.
Mas esses personagens de sonhos pequenos, eles ficavam quase anônimos. Mas aí 2 oficiais, que eram especiais de Faraó, era um copeiro e um padeiro. Esse padeiro fazia um pão exclusivo, do jeito que Faraó gostava. Tinha um estilo bem único. E o copeiro, que era o cara que pegava o vinho, degustava o vinho, experimentava o vinho para ver se a safra era boa, bebia antes, porque se tivesse veneno, quem morria era o copeiro. Faraó não morria, sempre ele degustava antes. Então, eram 2 pessoas que estavam sempre ali, perto de Faraó. Mas eles 2 fizeram alguma coisa que desagradou a Faraó, e Faraó mandou os 2 para a cadeia, o padeiro e o copeiro. E os 2 vão parar onde? Na cadeia. E quando chega na cadeia, eles olham uma reunião, um circo assim, Fernando, tipo, o que está acontecendo aí? É rebelião? Não, é esse cara aqui, cara, Deus usa muito ele. Se ele revelar alguma coisa para vocês, pode ter certeza que é batata. Esse cara é muito usado por Deus. Ok. Passou-se os dias, e um deles, o padeiro, teve um sonho. Ele sonhou que estava com 3 cestos. E aí José pega o sonho dele e interpreta, dizendo assim: olha, realmente, seu sonho faz sentido, mas não é muito bom para você não. Esses 3 cestos de pães na sua cabeça, ele estava lá, mas eu via também que as aves vinham e bicava os pães todinho e tudo. Traduzindo, você vai morrer. Daqui a 3 dias você vai morrer. Eu? 3 dias depois o cara morreu. Se cumpriu o sonho de José. Aí o copeiro, que era parceiro do padeiro, falou assim: ai meu Deus, tomara que eu não sonhe nada. E se sonhar, tomara que seja uma coisa boa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu abrir um parênteses aqui do sonho. Como é que você discerne um sonho que é de Deus e que é do diabo? O de Deus, ele se revela e ele traduz para você. O de Deus é traduzido para você e você compreende. Esse que é confuso, esse que é embaraçado, esse que é o acúmulo de informações que a gente tem no consciente, no subconsciente, esse que o inimigo coloca na mente, esse que não tem nexo nenhum, é o diabo tentando te levar ao pânico. Muito bem. Passou uns dias, o copeiro teve um sonho. E aí no sonho do copeiro, José se levanta de novo e pergunta: você quer a interpretação? Ele falou: claro, mas eu estou com medo do que você possa dizer. Ele: não, fique tranquilo que eu já vou te dar uma notícia boa. O sonho é bom. Ah, é? Então eu quero saber. Irmãos, o sonho bom não é só aquele sonho que Deus diz para você sim. Até o não de Deus num sonho vale a pena. Quando Deus fala assim: não faça isso. É Deus te controlando, te direcionando. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer uma viagem. Se Deus falar: não vá. Se Deus te der um sonho: olha, eu vi que eu ia na viagem Deus mandava eu voltar nessa viagem. Aí Deus está falando: não vá. Isso não quer dizer que Deus não te ama. Deus está dizendo o que é melhor para você. Quando o copeiro chegou perto dele, falou assim: tá, o sonho é bom? Então me fala, qual é o sonho? Aí sonho bom todo mundo quer. Sonho bom é o que diz sim. É o que pode. É o que está liberado. Não, sonho bom é o sonho de Deus. Sonho bom é quando Deus fala, literalmente, com a gente. Esse é o sonho bom. Aí José chegou para o copeiro e falou assim: em 3 dias, Faraó vai mandar buscar você na cadeia e levar você de volta para o palácio. E você vai voltar a servir a Faraó e voltará até a vida que tinha antes. Aí o copeiro:
Que maravilha. Fala sério. Não, dentro de 3 dias você vai ver isso. Passou os 3 dias. O carcereiro grita lá o nome. Joselino de Souza. Morre. Pois não. Faraó manda voltar para o palácio. Para voltar a servir vinho para ele. Esse copeiro vai até José, provavelmente, olha nos olhos de José e diz: cara, você é demais. Você falou com o meu colega que ele ia morrer, ele morreu. Você falou que eu iria sair daqui em 3 dias, eu saí também. Como Deus te usa. Aí José chega para ele e fala assim: faz um favor para mim. Faço o que você quiser. Não esquece de mim. Você promete que você não esquece de mim? Se você tiver alguma oportunidade de falar de mim para o faraó, alguma coisa assim, você fala de mim, por favor? Claro! Jamais! Olha, o rei adora interpretações. Às vezes os videntes dele dão cada furada, cada desviada, cada deslize. Mas você não, você é um cara sério, você é sonho batata. Se um dia Faraó me der uma oportunidade, eu vou dizer para Faraó que existe um cara aqui dentro da cadeia que Deus usa poderosamente. Só que esse copeiro foi embora, deu um abraço em José, mas se esqueceu dele. Para pensar, se José ficasse dentro da cadeia falando assim: o meu mano, meu amigo falou que vai falar para Faraó, vai que ele vai dar um toque, é meu padrinho político, ele vai chegar para Faraó e falar: olha, tem um menino lá na cadeia que Deus usa muito. Qualquer hora dessa, Faraó vai mandar me chamar, porque aquele cara vai lá fazer o meu caminho também. O cara esqueceu de José. O cara não estava nem aí para José mais. No meio da sua caminhada, uma das coisas que você vai lidar muito, e aprenda a lidar com isso, sabe como? Serenidade. Eu sou um deles que preciso muito dessa serenidade. Ingratidão. Se tem uma coisa que o ser humano é ingrato. Ele é ingrato com Deus, quanto mais com nós. Se as pessoas às vezes não reconhecem o que Deus fez, vai reconhecer o que a gente fez? Jamais. Então assim, sem expectativa. Caia por terra toda expectativa humana, mas que levante-se nesta noite uma expectativa divina do céu. Porque Deus criou uma expectativa em você e Ele não falha. Pode deixar ele aí, João. Deus criou uma expectativa para você e a expectativa de Deus é certa. Coloca Números para mim, 23:19, e você vai saber que Deus gera e cumpre as expectativas dele. Você pode estar na pior situação da sua vida, mas a expectativa que Deus deu para você, ela vai se cumprir. Você só precisa se manter como José, esperando no Senhor. Pode fazer o que quiser, pode chacoalhar a sua vida, pode bagunçar, pode descartar em você, pode fazer o que quiser. Não se preocupa não. Deus falou que vai exaltar você, então você vai ser exaltado por Deus. Não, eu acho que ninguém entendeu. Você vai ser exaltado por Deus. Eu não falei que você vai para o inferno. Eu falei que você vai ser exaltado por Deus. Que se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Aquela coluna está doida para dar um grito. E eu segurando ela aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, ou falaria e não se confirmaria. Mas pastor, por que está demorando? Porque o tempo é dele, a hora é dele, o jeito é dele, a forma é dele. Tudo é por ele, para ele. Parece que estamos esquecidos, mas não estamos. Ele está no controle e está tudo dentro do cronômetro dele. O copeiro foi embora, prometeu para José que daria um toque, mas não deu toque nenhum. O copeiro prometeu que ajudaria José a voltar para o palácio, mas não ajudou. Não ajudou.
Sabe quem ajudou José? Deus. Para terminar, a Bíblia diz que o faraó teve um sonho. Ele sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Não foi o copeiro não, tá? Foi o faraó mesmo. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. 7 espigas de milho muito lindas, vistosas, e 7 espigas de milho mirradas. E ele não sabia, perguntou para os seus videntes, os videntes falavam. Olha que coisa engraçada. Os videntes falavam e faraó não testificava. Não dizia, não é isso, não entrou no meu coração. Ela, então tenha cuidado, irmão, quando as pessoas chegarem perto de você para entregar uma revelação, para entregar um sonho, para entregar uma palavra profética, tem que bater no teu coração, tem que entrar no teu coração, tem que o Espírito Santo carimbar e confirmar e dizer, sou eu falando, porque senão é balela de homem. Está cheio de falsos profetas, está cheio de falsas revelações, falsos sonhos. Mas se Deus estiver falando com você, é o suficiente para você aguentar e prosseguir. Faraó, gente, estou precisando saber o que é 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Eu estou precisando saber o que é 7 espigas, 7 espigas. Me ajudem, cadê? Quando ninguém sabia interpretar. Aí Potifar chegou e falou assim, tem um menino que trabalhou lá em casa. Ele era muito legal, ele só teve um problema, ele mexeu com a minha mulher. Deve ter falado mal de José. É assim, irmão, que a vida da gente corre por aí. Mas ele mexeu com a minha mulher. Ele passou a mão nas coxas dela, minha mulher ficou meio chateada, mas graças a Deus já superou o trauma dela, da coitada, da pomba gira, tadinha dela. Mas ela já superou. Mas esse menino, ele é muito usado por Deus. Se você quiser ir buscar ele na cadeia, só para esse sonho aí, você pode chamar ele, depois você bota ele na cadeia de volta. Mas o que ele revelar vai ser. Então manda chamar o garoto. A Bíblia diz que quando o faraó olha para ele, já simpatiza com ele de cara. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, aonde você vai, sem abrir sequer a boca, as pessoas já veem a luz de Deus em você. Tem tanta gente querendo dizer quem é por aí. Você não precisa falar quem você é. Você sendo, as pessoas já vão saber quem você é. Aí Faraó chega para ele e fala assim, José, só uma pergunta. Eu vou ser curto, rápido e rasteiro. O pessoal fala que você é bom, que sei o quê, e eu estou aqui há semanas com dor de cabeça, querendo saber o que é 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Interpreta para mim eles. Meu rei, eu vou interpretar para você rapidinho também, tá? Que eu tenho que voltar, que o pessoal da cadeia está me esperando lá, que eu faça a limpeza lá, que eu sou o líder lá dos presos. É porque vai vir 7 anos de fartura. E depois vai vir 7 anos de escassez. E é bom que o senhor tome algumas providências agora nesses próximos 7 anos, porque depois vai vir mais 7 anos aí dolorosos. Tá bom? O sonho é esse. A Bíblia fala que abre-se um sorriso no semblante de Faraó e testifica. Faraó arranca da sua mão um anel, coloca na mão de José e faz uma coisa que é inédita na Bíblia, que pouca gente já falou isso. Ele cria um cargo que nunca existiu antes de José e nunca passou a existir depois. É um cargo único criado por Deus para favorecer uma pessoa. Cargo de governador. Faraó fala assim, tem governador no meio de nós? Não. Então cria um cargo aí, uma pasta, um ministério. Ministério do governante. Ele, depois de mim, quem manda em tudo, nas 40 províncias, tudo aqui, tudo é ele. Quem vai mandar aqui no Egito é ele. Depois de mim é ele. O que José disser, façam. Dá o anel para ele. O que ele carimbar, o que ele autorizar, o que ele desfizer, é ele que manda. E aí José vai, acumula, faz celeiros, estoca comida. E Faraó vê que realmente Deus era com aquele menino. Para terminar, de fato, aonde o mal dele começou lá atrás, seus irmãos que jogaram no poço, que venderam como escravo, foram lá pedir comida porque estavam passando
dificuldade. E quando os irmãos dele reconhecem ele, os irmãos se prostram, pedem perdão, e José diz assim: se levanta, não se deve se prostrar diante de homem. E tem mais uma coisa, eu não tenho ressentimento de vocês, pelo contrário, o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem. O que Deus tinha para mim, mesmo vocês me jogando no poço, me vendendo como escravo, isso não mudou o que Deus tinha para mim. Eu continuo debaixo dos propósitos de Deus. Como assim, mano? Eu sou governador do Egito. Pode levar comida para vocês, para o papai. Papai tá bem? Tá velhinho. Traz ele aqui que eu vou conhecer ele. Traz Benjamim, traz meus irmãos. Estou com saudade de vocês. Chorei, ele chorou, se emocionou. Chorou de emoção, não foi de raiva não. Porque José o tempo todo sabia que o que Deus tem para ele, ninguém pode tirar. O que Deus tem para você, ninguém pode tirar. Tem um louvor que tem muitos anos que eu não canto esse louvor. Eu vou tentar cantar esse louvor para você, porque a letra desse louvor, ela fala muito da história de José. E o nome desse hino é Deus Não Te Esqueceu. Você que se sente esquecido, Deus só está dando um tempo e trabalhando. Mas daqui a pouco tudo vai acontecer. Olha para a letra desse louvor e você vai. Pode ficar sentadinho, mas curta esse louvor como se fosse uma oração. Esse louvor é lindo, tem tudo a ver com José, com você. Assim, ó. O que foi que aconteceu contigo? Olhando nos seus olhos, eu posso ver tristeza e solidão. Pra que ficar assim? Ainda não é o fim, não é o fim, não é o fim. Você, Deus mandou eu te dizer agora. O crente, ele responde, o crente e geme e chora. Ele bradou do céu e ordenou hoje aqui a sua vitória. Receba, Joanilton. Você tem andado cabisbaixo. É normal. Feito palmeira em meio ao vendaval. É que às vezes o vento sopra forte. Parece que a gente está à deriva, entregue a sorte. Não se esqueça que o teu Deus jamais te esqueceu. Hoje é com você e amanhã sou eu. Na vida de um cristão também tem provações. Hoje o teu Deus te brama, ora e chora e não reclama. Depois Deus te aponta, esse Deus te ama e hoje dá vitória pra
reclamar, vai chegar vitória. Aleluia! Vai passar, meu irmão. Se passou na vida do nosso irmão José, vai passar na sua e na minha também. Nós estamos no calabouço, nós estamos no presídio, nós estamos numa cadeia, nós estamos amarrados em correntes, mas Deus vai desatar isso tudo hoje, em nome de Jesus. Você tem andado caminho baixo. Palmeira em meia ventada. É que às vezes o vento sopra forte. Parece que a gente está à deriva, entregue a sorte. Esqueça que o teu Deus jamais te esqueceu. Hoje é com você e amanhã sou eu. Na vida de um cristão também tem provação. Hoje o teu Deus te brama. Não chore, não reclame. Depois fica te ama, hoje a vitória é por ele clama. Hoje dá vitória pra quem ele clama. Hoje Deus vai dar vitória pra quem ele clama. Senhor, eu sei que é difícil ser José. Eu sei que por bem menos que isso a gente reclama, murmura, chora, se desespera, tenta dar um fim na vida. Mas José é um exemplo de que é possível perder tudo e ganhar muito mais do que almejava. José provou que é possível seguir um propósito e que os propósitos de Deus ninguém muda. Obrigado por essa palavra, obrigado pelos teus filhos. Abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Toda dúvida, todo medo, toda insegurança, toda cadeia, toda prisão, toda palavra maldita, frívola contra nós não vale encantamento. Porque contra Israel não vale encantamento. Guarda-nos na integridade de José. Coloca a porção de José sobre nós. Nos faz, Deus, crer na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, de que o Senhor é Deus, o Deus de propósito. Abençoe-nos, nos guarde. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos de pé, recebamos a bênção apostólica. Antes disso, eu quero celebrar com a igreja, quero registrar, quero convidar. Nós fizemos, dia 18 de maio agora, 27 anos de casados. E eu sei que vocês não lembravam, mas eu quero compartilhar com vocês esse momento único na minha vida, na vida dela, e dizer a Deus que eu sou muito grato por ter a família que eu tenho,
E não existe família perfeita, não existe casamento perfeito. O que existe é um Deus perfeito e que um Deus que aperfeiçoa. Sabe, eu estou hoje com essa mulher e essa mulher está comigo porque era exatamente a vontade de Deus. E se isso permanece é porque assim é a vontade de Deus. Aquilo que é de Deus permanece. Aquilo que não é de Deus acaba-se. E eu quero agradecer a Deus por ter o privilégio de estar 27 anos aprendendo muito com ela e ela muito comigo. E somando junto as nossas forças, a nossa fé e até a que nos ajudou o Senhor. Eu vou dar essa honra para ela dar a bênção apostólica no final, mas eu vou estar orando pelas nossas vidas. Se você puder estender as mãos sobre nós, eu agradeço. Pai, eu quero te agradecer pelos meus 3 filhos, a Maria, o Mateus e o Lucas. Quero agradecer pela minha cônjuge, a minha esposa, Lia, a pastora que tu me deste para conviver com ela e aprender com ela. Quero registrar meu pedido de perdão a ela e vice-versa. Eu também sou como José, eu não guardo nenhum ressentimento, nem dela, nem ela de mim. E é isso que faz de nós dois um propósito vivo que vai continuar, mesmo em meio às lutas, em meio às adversidades. Já choramos muito, já passamos maus momentos, já fomos vendidos como escravos, já fomos parar em calabouços, mas em todas as coisas o Senhor era conosco. Pai, é mais fácil mudar nós do que mudar a tua vontade, porque a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica nessa noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações, repouse sobre todo o povo de Deus, e aqueles que aguardam a vinda do Senhor, digam amém. Deus abençoe.